Gente, quantos de nós precisa pôr um ponto final nos nossos vícios? Aqui tem, você vai ter a oportunidade de ler a história de um rapaz que eu conheci no interior de Minas, vitimado pelo câncer aos 38 anos de idade. Eu fui ver, minha gente, cortou o coração. Uma esposa linda, com 2 crianças lindas. Aquele rapaz, antes de morrer, me disse assim: padre, a única coisa que eu lamento nessa vida, padre, eu fui muito feliz. Sou feliz por ter tido a família que eu tive, sou feliz por ter tido a esposa que eu tive, por ter os meus filhos, mas vou dizer uma coisa para o senhor: eu estou morrendo antes da hora. Padre, eu fumo desde os 12 anos de idade, e a minha vida inteira, eu já sabia que tinha histórico de câncer na minha casa. A minha vida inteira os médicos me alertaram, a minha mãe me alertava, a minha esposa me alertava, o meu filho me alertava, padre. E eu ficava sempre assim: semana que vem eu paro, semana que vem eu paro. Eu não tinha o que falar para ele, minha gente. Falta de ponto final, falta de coragem de inventar o limite. Assim como nós encontramos homens e mulheres que destroem uma família inteira porque não são capazes de quebrar o copo de uísque, o copo de álcool, a cerveja. O cigarro está matando, é uma droga socializada. Nós jogamos fumaça na cara uns dos outros. O tempo todo nós estamos dentro de uma sociedade que não sabe pôr ponto final nas coisas. Nós sabemos que nos destrói, mas a gente diz não. A gente não sabe dizer não. Você sabe por que o meu pai parou de beber? Porque um dia eu olhei nos olhos dele e disse: pai, o senhor me ama? E ele era muito tímido para dizer as coisas. Ele disse assim: amo, meu filho. Então, por favor, pare de beber para a gente acreditar. Porque aquilo que o Senhor faz com a gente, quando a gente vê o Senhor embriagado, aquilo que o Senhor faz com você, nos dói tanto, Pai, que a gente não acredita mais que o Senhor nos ama. O álcool tem o poder de nos fazer esquecer que a gente é amado, gente. Ninguém pode ser feliz num lar marcado pelo álcool, não pode ser. E se isso não é pecado, então não sei o que é pecado no mundo. Se eu matar a minha saúde, se eu privar o meu filho de ter um pai por mais tempo, se eu privar os meus filhos de ter uma mãe por mais tempo, não é pecado, então eu não sei o que é pecado nessa vida. Se eu me mato antes do tempo, então eu não sei o que é pecado. Mas é tão difícil, padre. Só foi fácil começar. Pelo amor de Deus, se você não tem esse vício, não ouse colocar isso na sua boca, porque as indústrias que fabricam os cigarros, o interesse deles é um bando de gente viciada, não é outra coisa. O viciado não tem controle. O viciado não tem controle, e o interesse é isso, é esse: perca o controle da sua vontade, perca o controle da sua vida, para que eu mande. Eu preciso do seu dinheiro, eu preciso que você alimente o seu vício, eu preciso, porque eu preciso sobreviver para continuar matando outras pessoas. E sabe por que eu digo isso, minha gente? Porque o meu pai, se ele foi alcoólatra ao tempo que ele foi, eu nunca, nas missas em que nós participávamos com família, eu nunca escutei um padre dizendo que beber era pecado. Nunca escutei. Em outros tempos não tínhamos essa preocupação. Mas hoje você vai escutar na boca de muitos sacerdotes esparramados pelo Brasil, na luta de muitos sacerdotes, como aquele grande padre que uma vez participou do meu programa, lá no interior do Pernambuco, ele me dizendo no telefone: padre, na minha festa de cidade, eu não quero permitir que os meus jovens sejam destruídos com aquilo que eu promovo.
festas de padroeiros, onde que você vê os jovens embriagados, os tiros sendo dados. Isso não é sagrado, não há padroeiro mais nessa história. Não há mais padroeiros nessa história. O sofrimento humano está sendo gerado cada vez mais que o vício cresce, quando nós não temos a coragem de colocar o ponto final nas coisas. Chega, a partir de hoje, pelo amor que eu tenho a mim mesma, eu vou jogar esse cigarro fora. Vai ser difícil? Vai. Mas o benefício que isso me trará não tem preço, minha gente. Encoraje-se para isso. Encoraje-se para jogar fora essas pequenas doses de morte que você joga no seu organismo. Sofrimentos futuros virão. Já chega o tanto de sofrimento que vem sem a gente pedir. Padre Léo, uma das coisas mais honestas que eu ouvi daquele homem. Aliás, hoje, sabe o que eu estava pensando aqui comigo? Que uma das alegrias que eu vou morrer sem ter visto, porque o Léo foi um dos homens mais importantes na minha formação de padre. Os homens que mais me fez ser o que eu sou. E eu gostaria muito de um dia ter tido a graça de assistir na Canção Nova, escutar assim: acampamento de cura e libertação. Presenças: Padre Léo, Padre Fábio de Mello. Eu nunca tive a graça de fazer um acampamento com ele. E antes dele morrer, ele me disse assim, está no meu livro: Fábio, eu nunca pedi a Deus que me curasse do meu câncer. Eu falei, por quê, Léo? Porque eu busquei com as minhas mãos. Eu fumei a vida inteira e você sabe disso. Eu fumei a minha vida inteira e você sabe disso. Seria muito injusto eu ter plantado limão e pedir agora que Deus me faça colher laranjas. Então sabe o que eu estou pedindo para ele, meu filho? Que ele me ensine a morrer do jeito certo. Às vezes o que nós queremos fazer com Deus é isso. Nós fazemos tudo errado ao longo da vida e depois no final nós queremos que Ele conserte.